9,806 metros por segundo ao quadrado, ou simplesmente 1G. Essa é a razão de aceleração média que você sofre pela ação da gravidade do nosso planeta Terra. Esse número significa que a cada segundo, numa queda livre hipotética de um bungee jump, por exemplo, você ganha 35,303 km por hora. Esse número também significa que em 2,8 segundos você vai estar passando dos 100 km por hora, no segundo seguinte passando de 135, no segundo seguinte passando dos 170 e assim vai. Claro que nesse cálculo teórico, ignoro aqui, por uma questão de entretenimento, a ação da resistência do ar, a força do arrasto que segue numa razão exponencial. E esse aqui é o Porsche 911 Turbo S Cabriolet da geração 992. O seu 0 a 100 é de obscenos 2,8 segundos, mas não num exercício teórico e sim no mundo real, com toda a atuação de todas as leis da física, incluindo, é claro, o arrasto aerodinâmico. Em outros termos, a aceleração longitudinal desse carro exerce uma força maior no nosso corpo do que numa queda livre num bungee jump. Em nome da ciência, eu vou fazer o sacrifício de demonstrar para vocês, na prática, o que é essa aceleração. km por hora em 2,8 segundos, 200 km por hora em 8,9, quarto de milha na casa de 10 segundos, 330 km por hora de máxima, 650 cavalos, 81,5 kg Fm de torque. Amortecedores, carga variável, barra estabilizadora também de carga variável, eixo traseiro esterçante como dianteiro, é claro, aerodinâmica ativa tanto na dianteira quanto na traseira, splitter ativo em 3 seções, asa traseira de geometria variável, turbos de geometria variável. Amigos, em 1986 a Porsche lançou o 959, que era o carro tecnologicamente mais avançado que a casa de Stuttgart tinha lançado até então. Originalmente um carro que foi desenvolvido para o Rally, o grupo B, categoria do WRC, aquela super ultra extrema, mas infelizmente naquele mesmo ano o acidente fatal do Henri Tonvoinen no seu Lancia 037 acabou culminando uma série de outros acidentes que a FIA já estava de olho, falou não, chega de grupo B, e assim acabou naquele Rally da Córcega a categoria. E com isso o 959 teve de se contentar em ser um carro de rua, deixando de ser produzido em 1993, na verdade que a Canepa depois deu continuidade a algumas outras unidades, mas isso é história para um outro dia. O que importa aqui para nós, meus amigos, é que é o seguinte, esse aqui é o 959 dos dias de hoje. O carro que pegou ali da Porsche esse bastão, essa missão, esse legado de ser o carro mais avançado tecnologicamente da Porsche, o mais luxuoso que é possível de ser num cupê esportivo, tudo isso embalado num pacote de performance extrema, obscena, inacreditável e que não tem como arrancar uma gargalhada de vocês. Esse aqui é um nível de performance realmente alucinante e é difícil de não encontrar uma palavra que não seja essa para descrever o que é essa razão de aceleração que a gente vai experimentar exatamente agora. Vocês não têm noção do que é esse poder de aceleração, caras. É difícil de transmitir em palavras, porque quando a gente está falando de uma força que supera 1G em aceleração longitudinal, como eu vou traduzir isso para vocês? É como se você estivesse vendo um vídeo de um carro já em movimento e o vídeo está pausado. E aí a única coisa que você faz é dar play. Então o movimento é tão seco do acoplamento das embreagens e o tracionamento
que não parece que o carro está saindo na mobilidade, parece que ele já estava andando e você só despausou o movimento. É algo simplesmente obsceno. Agora, como é possível um carro como esse fazer um 0 a 100 em menos de 3 segundos e com isso ter uma razão de aceleração longitudinal maior do que a gravidade que o próprio planeta Terra? Para isso você precisa atender a uma série de requisitos. O maior deles, inclusive maior do que a potência de 650 cavalos, é você conseguir transmitir essa força para o solo. E de forma mais precisa, o desafio na verdade não são 650 cavalos, mas sim os 81,5 kgfm de torque, 4 vezes mais torque do que um 2.0 16 válvulas aspirado, ou mesmo do que 1.0 ou 1.3 turbinado de um compacto de hoje em dia. E para você conseguir transmitir isso para o solo, você precisa de tração. E para você ter tração, você precisa de carga sobre os pneus. E aí é que entram duas características muito interessantes que acompanham o Porsche 911 desde a sua origem. Motor traseiro. O câmbio está aqui na frente, o motor está aqui. Com isso, você já tem uma carga estática exercida justamente na área que recebe a maior transferência de carga no momento da largada. Parece técnico, mas é muito simples. Na hora que você larga, para onde vai o seu corpo? Para trás. E é exatamente aqui que você precisa de mais carga sobre os pneus. E para isso também ajuda o entre-eixos super curto, 2,45 m nesse carro. E por que isso? Porque um entre-eixos curto aumenta a transferência de carga longitudinal, dá um efeito gangorra mais intenso, transmite mais força, mais carga para os pneus traseiros. E é por isso, por exemplo, que os Fusca também são tão eficazes e tão complicados de serem batidos em provas de arrancada. O outro fator fundamental que você precisa para ter um poder de aceleração tão grande é ter tração nas 4 rodas, e é claro que eu sei que alguns de vocês vão lembrar de um outro carro de tração traseira que vai ter um 0 a 100 abaixo de 3 segundos. Mas eu digo, com tração nas 4 rodas você consegue não só uma repetibilidade maior, mas também em praticamente qualquer condição de asfalto seco essa aceleração. Aqui, lembra que eu falei, a gente tem um motor traseiro, transmissão logo à frente. A tração traseira nesse carro é permanente. Agora, a tração dianteira é ativada sob demanda. Lógico que numa largada ela também vai atuar. Aqui a gente tem um sistema de embreagens multidisco controlado por um atuador eletrohidráulico que vai atuar de acordo com a leitura dos sensores de velocidade de roda, do acelerômetro, do ângulo de estressamento do volante, carga do motor, famoso TPS, né, posição de abertura de borboleta, dentre outros fatores para você ter o cálculo que vai determinar o quanto de torque que vai para as rodas da frente. Mas de fato, em alguns momentos, esse carro consegue ser até 100% de tração traseira. Alguns de vocês talvez pensem, bom, então isso é uma espécie de sistema Audex, mas ao contrário? No conceito sim, mas esse é um sistema proprietário da Porsche, infinitamente mais parrudo, muito mais ágil, especialmente nessa última geração 992, onde os sistemas atuantes do carro trabalham de forma paralela e não mais em série. Um outro ponto muito interessante que conferiu ao 911 o maior poder de tracionamento é a adoção do que os americanos chamam de stagger. O que significa isso? Aqui nas rodas traseiras a gente tem não só um diâmetro de roda maior, mas também de pneu. Aro 21 aqui com pneu 315/30 e lá na frente aro 20, 255/35. Por que isso aumenta o poder de tração? O diâmetro maior do pneu significa que a área de contato do pneu com o solo fica mais comprida e com isso você ganha mais aderência. E aliás, olha só que rodas maravilhosas essas Turbo S com fixação do tipo center lock, né, cubo rápido. E atrás deles a gente tem freios nada menos do que gigantescos. Na frente, 420 milímetros no disco de carbono cerâmica com a pinça de nada menos do que 10 pistões. Vou repetir para vocês, 10 pistões só ali em uma pinça dianteira. Aqui atrás a gente tem um disco de 390 milímetros, maior do que a maior parte dos carros esportivos que você pode imaginar. Inclusive, essa proximidade, né, 420 e 390, mostra o quanto que esse carro é balanceado graças à questão do motor estar aqui atrás. Na frenagem, a força vai para frente, mas como a gente tem a carga presente aqui por conta da massa do motor, esse carro consegue utilizar muito bem os freios traseiros. Agora, se a gente tem 81,5 kgfm de torque nesse boxer 6 cilindros biturbo, tração nas 4 rodas e pneus gigantescos, se você gosta de carro fuçado, você sabe.
precisa de uma transmissão forjada por Hefesto para você conseguir fazer uma largada com esse carro aqui sem moer tudo que existe ali dentro da caixa de câmbio e do diferencial. E a Porsche realmente capricha no superdimensionamento ou hiperdimensionamento dos seus componentes de transmissão. Torque nominal declarado pela Porsche para esse sistema de transmissão é de 1000 Nm, pouco mais de 100 kgfm, e eu tenho certeza que eles ainda trabalham com uma margem, justamente porque a experiência de aceleração desse carro é tão alucinante e você faz isso tantas vezes consecutivas e ainda você vai ter aquela turma que vai fazer um mapa, trocar escape, trocar turbina e tudo mais, que a Porsche realmente precisou super ou hiperdimensionar o sistema de transmissão. Histórico de quebras, seja o sistema de embreagem e transmissão desse carro aqui, eu pelo menos desconheço. O responsável por toda essa violência com o sistema de transmissão e com os pneus e com o asfalto e com o nosso corpo está escondido aqui embaixo dessa tampa, e nesse caso do Cabrio ainda se levanta de uma forma estranha para exibir praticamente quase nada, porque de todas as experiências sensacionais que o 911 oferece, definitivamente mostrar o motor não é uma delas. Aqui a gente tem a mesma família de motores que atende os demais 911 não GT. A gente tem aqui o 9A2 Evo, mas numa configuração super especial. Para começo de conversa, a Porsche aumentou em 11 milímetros o diâmetro dos cilindros, passando aí de 91 para 102 milímetros. Pensa num bloco que tem muita margem de bore, né, de diâmetro de cilindro. Agora, o curso se manteve em 76,4 milímetros e com isso a gente tem um deslocamento que aumentou de 3 litros para 3,8 ou 3,8 para ser mais preciso no nosso português. Caras, é um motor forte porque a gente está falando de quase 1 litro a mais que vai conferir muito mais poder de retomada já na fase aspirada do motor. Não satisfeita, nesse carro em específico a Porsche adotou um sistema de turbo VTG, ou melhor, 2 turbos VTG, geometria variável. Na carcaça, dentro dela a gente tem um sistema de palhetas controladas por atuadores eletromecânicos que vão alterar a razão AR do turbo. Então, em baixa carga, quando você precisa realmente que ele responda rápido, os gases vão passar por uma rota mais curta, as palhetas vão estar abertas e aí esses gases ganham mais velocidade, mas tem menos massa de ar entrando ali, menos massa de gases, desculpa, acelerando a turbina, mas ela acende mais cedo. E aí, com mais carga, no momento de performance, essas palhetas se fecham e aí você tem uma rota mais longa dentro da voluta, que aí sim você vai ter toda a performance do AR original da carcaça desse sistema de turbo aqui. Inclusive, as pás, os rotores aumentaram 5 milímetros na parte da turbina e 3 milímetros na parte do compressor. Você está vendo na tela um comparativo entre as dimensões de turbina e de compressor de toda a gama que atende aos 911 turbinados dessa geração atual. Pensa numa diferença grande a favor desse carro aqui. Além dos turbos maiores, a pressão nominal desse sistema aqui também aumentou em relação à geração anterior. Antes trabalhava com 1,2 bar e agora com 1,55 bar. Por conta disso, os pistões tiveram de reduzir um pouco a taxa de compressão, eles são um pouquinho mais baixos do que da geração anterior. Na geração anterior a gente tinha uma taxa de compressão estática de 9,8 para 1 e aqui 8,7 para 1, ou seja, é pressão mesmo, inclusive uma margem de segurança aqui para o 9A2 Evo. Agora, duas curiosidades muito interessantes. Na geração anterior, o carro utilizava 2 turbos iguais, ou seja, o mesmo part number. E isso significava que por conta da rota toda aqui que leva os gases, você tinha de usar o turbo em posições diferentes e as próprias rotas também eram um pouco esquisitas, não ficava o sistema simétrico. Agora, eles utilizam turbos diferentes para conseguir funcionar de forma espelhada. Então, os dutos, se você conseguisse olhar em raio-x, são exatamente iguais de um lado e de outro. E mais ainda, os intercoolers mudaram de posição, aumentaram em 14% de área e mais ainda, agora eles ficam numa posição central, escondida aqui embaixo da asa, e você está vendo aí na tela, por meio da tampa aberta, a rota de ar fresco que passa aqui por cima, escoando na carroceria, atingindo diretamente os intercoolers, o que aumentou, ou melhor, diminuiu a perda de velocidade em 50%, ou seja, você tem uma velocidade de ar muito mais generoso aqui. A saída de ar quente agora se dá aqui pelas laterais e aqui por essas duas saídas centrais, ou seja, o ar que sai do intercooler sai por essas saídas aqui. Na geração anterior, vale lembrar, os intercoolers ficavam escondidos nessa região aqui.
partes mais interessantes do 911 Turbo S Cabriolet talvez surja quando você não tá com essa pressa toda, quando você não tá com esse desejo de ser um carro de arrancada impiedoso ou de prova de velocidade máxima. Talvez surja nesse momento. Estão ouvindo o silêncio? Em muitas definições, esse carro anda junto e ao mesmo tempo é a antítese perfeita do GT3 RS, por exemplo, ou mesmo do GT2. Aqui a gente tem uma potência nível GT2 RS, né, 650 cavalos aqui, mas a gente tem uma conceituação toda de isolamento acústico, de carga de suspensão, de elementos da suspensão feitos para entregar uma experiência prazerosa no momento que você não está, vamos dizer assim, com todo aquele desejo por velocidade. E por isso eu digo que esse aqui é o produto mais maduro da linha 911. Ele é um rei da montanha, como é o GT3 RS, como é o GT2 RS. É um dos carros mais caros da gama, mas ao mesmo tempo eu digo para você, se você puder escolher apenas um Porsche para fazer tudo, é esse carro aqui, inclusive essa versão aqui, Cabriolet, porque você vai ter todo o universo de experiência Porsche em um carro só. Claro, não vai ter aquele ronco absurdo do aspirado do GT3 e GT3 RS, mas eu digo que em termos de performance, especialmente a aceleração em linha reta, aqui você vai ter uma vantagem. O que eu estou querendo dizer em relação à conceituação de suspensão? Esse carro aqui, diferentemente do GT3 RS, por exemplo, ele não vai ter a suspensão cheia de uniballs, né? Aqui vão ter várias buchas de borracha. Aqui os amortecedores de carga variável, quando você está no modo normal, vão trabalhar com uma carga bem mais gostosa. O carro vai trabalhar, de fato esse carro aqui, quando a gente está falando de uma rua com uns remendinhos de encanamento, como a gente tem aqui em São Paulo, vai ser uma carga de suspensão que vai te lembrar em um BMW 320i, cara. Assim, é mais ou menos essa a pegada. É claro que o curso da suspensão aqui é curto, então se você pegar um buraco, realmente a pancada vai vir. Mas enquanto a suspensão conseguir trabalhar, cara, eu te falo, esse é um carro delicioso para você fazer isso aqui, ó. Passear numa boa, com muita tranquilidade. E aí entra um negócio interessante que é essas barras estabilizadoras ativas, né, que tem um atuador ali, onde seriam as bieletas, o PDCC, justamente porque, embora você possa ter uma carga maior do que a convencional, na situação contrária, que talvez seja mais interessante, quando você não está precisando de esportividade, ele trabalha super relaxado. A barra estabilizadora, o que ela faz? Ela conecta os dois lados da suspensão, intermediada por uma conexão na carroceria, na verdade, enfim, no agregado da suspensão, né? E é assim que ela consegue conter a rolagem de carroceria, a inclinação da carroceria nas curvas, né? Quando você consegue relaxar, ou seja, desligar essa barra estabilizadora e você consegue isso por meio do PDCC, é como se você tivesse um carro que ganhasse mais curso de suspensão, você pudesse colocar um obstáculo, passar por um obstáculo só com um lado das rodas com maior conforto, o carro sacoleja menos. Então, essa parte do refino, de você fazer um carro calibrado para ter a performance máxima, quando eu jogo aqui no Sport Plus e aí a suspensão fica super travada, a aerodinâmica fica super agressiva, mas quando eu jogo de volta para o normal, você tem um carro absolutamente dócil e confortável, quase tão confortável quanto um carreirinha normal. Isso realmente é algo digno de nota e de muitos elogios. E por isso que eu falo, se tem um 911 que cabe na sua garagem por qualquer motivo que seja e tem que ser ruim, você tem a condição, esse aqui é o carro para você. Mas já que a gente está aqui numa ruazinha vazia, por que não mais um? Porque isso é simplesmente alucinante. Aliás, já que a gente está com esse desejo de velocidade aumentando aos poucos, vamos tocar para a Estrada dos Romeiros e ver qual é que é. Nossa! E tem um detalhe, com o teto aberto, caras, o som da turbina, eu não tinha prestado atenção nisso até agora, a hora que eu tirei o pé do acelerador. Meus amigos, a experiência fica intensa no Cabrio, caras. O Cabrio tem um lado que é até mais interessante que essa ambiência toda que a gente consegue ganhar com a ausência do teto. Mas vamos lá para Romeiros.
coisa espetacular. Meus amigos, caralho, tive que falar uma fala ali porque o GCM nem sei se vocês podem me parar, mas enfim. Por acaso vocês, por algum momento, acharam que toda essa vinda pra cá foi para vocês terem uma experiência sonora um pouco mais visceral do que é estar a bordo do 911 Turbo S992? Mas a verdade é que eu não consegui encontrar o fôlego para conseguir guiar esse carro aqui na Estrada dos Romeiros e falar ao mesmo tempo, porque a razão de aceleração que esse carro tem em trechos de reta tão curtos e essa força de aceleração longitudinal é tão grande que chega a ficar desproporcional, por exemplo, em relação ao que os pneus podem proporcionar de gripe nas frenagens, mesmo tendo esses freios gigantescos, porque em última instância o limite está nos pneus. Então, essa vinda para cá eu vim mais calibrando esses, vamos dizer assim, esses sentidos do quanto que eu posso acelerar, o quanto que eu posso frear, o quanto eu posso entrar nas curvas, porque o ganho de velocidade desse carro está assim numa razão absurda, 81,5 kgfm de torque. E lembrando, o motor lá atrás, então o potencial de tracionamento é absurdo, caras. Mas vamos lá para a montanha-russa, porque é exatamente o que é esse carro. De verdade, agora eu entendo um pouquinho como que os caras do grupo B no Rally WRC se sentiam. Não pode ser muito diferente disso. É brutal. Meus amigos, vocês conseguem ouvir a intensidade do ronco? Isso é uma coisa que só o Cabrio tem em relação ao Coupé. O Coupé não é dessa forma intenso. Que coisa espetacular. Caceta! É simplesmente obsceno, meus amigos. É obsceno, para dizer o mínimo. A gente tem aqui só 2,45 m de entre-eixos, então ele muda de direção, a gente consegue perceber nesse trecho aqui com a facilidade de todo o 911, mas ele ganha velocidade de uma forma que você... Isso é pornográfico. Você precisa ser experiente, porque você ganha tanta velocidade num espaço tão curto que você precisa realmente ter um pouco de experiência de pista para você fazer isso que a gente está fazendo, porque esse carro permite. Mas o Turbo S, como eu falei, é um estradeirão perfeito. Na verdade é o carro onde a Porsche esticou mais o cobertor da física, e parte fundamental para isso... Vamos encarar esse pedacinho de novo, vai! Meus amigos, isso é uma força da natureza. Eu preciso até me recalibrar aqui depois de um trecho desses, que é realmente impressionante. Uma parte fundamental e que eu deixei para esse trecho final, para essa performance toda, tá na aerodinâmica ativa que esse carro possui. Lá na frente das grelhas ali onde a gente tem os radiadores, é lógico que você vai encontrar aquelas persianas ativas que praticamente qualquer carro premium hoje possui, mas ali embaixo a gente tem um splitter com 3 configurações possíveis, né? Então quando você está dirigindo na cidade, ele está totalmente recolhido por meio de atuadores pneumáticos, e ele fica totalmente fechado também por um eletroímã, tá? E aí você tem 2 modos. Ele vai cobrir só as rodas dianteiras, que é basicamente no modo Speed para velocidade máxima, e no modo Eco, porque isso reduz o arrasto ali da caixa de roda, que é uma das piores regiões em termos de arrasto para um automóvel. E ele também pode descer por completo, ou seja, a seção central também desce, que é o que a gente viu, ou melhor, que vocês estão vendo aí na tela, que é no modo Performance, que aí vai reduzir a sustentação aerodinâmica, criando uma cortina que impede a entrada de ar, né? Só que ao mesmo tempo essa barreira cria uma zona de alta pressão ali na dianteira, então dá um pouquinho de arrasto, tá? Atrás a gente tem um aerofólio que sobe em 2 níveis, em 2 alturas, com 3 ângulos de ataque, incluindo o modo aerobrake. Quando você freia forte, ele ativa o ângulo mais agressivo, que seria o de performance para circuito, para te ajudar na frenagem.
e, lógico, quando está aí em velocidades muito altas, tipo, acima aí de 250 km por hora, ele assume um ângulo de ataque reduzido, ainda na altura mais alta. Agora, quando você quer um mínimo de arrasto aerodinâmico, no modo eco, no modo normal, aí ele vai estar no nível plano e na altura mais baixa. E ainda tem um outro modo que é o wet, que ele vai estar na altura mais alta, só que com o ângulo de ataque plano. Esse tipo de coisa, dentro desse pacote onde a gente tem as barras estabilizadoras ativas, os amortecedores ativos, o eixo traseiro esterçante, que ajuda muito ao carro entrar na curva em um tempo só, né? Porque você faz os 4 pneus gerarem aceleração lateral ao mesmo tempo na entrada da curva, em vez de ser primeiro a dianteira e aí depois a traseira acompanha. Aqui você tem uma traseira ativa no esterçamento, né? Toda essa combinação de coisas que permitem que o carro seja mais confortável, como eu falei, mas que seja ele mais extremo na performance também, num trecho como esse, é que me dão a certeza de que esse aqui é legitimamente o 959 dos tempos modernos. Talvez, olha quem tá, um vira-lata caramelo, meu amigo. É Brasil, ó, e aí, eu curtindo a Porscheira aí, meu? O que falta aqui para esse carro ser o 959? Talvez a carroceria em Kevlar, né, aramida e materiais ultra exóticos, porque todo o resto desse carro tem muito mais do que o 959 já teve, né? Então... O preço do 911 Turbo S Cabriolé beira a obscenidade. Seu R$1.845.000 o deixa um sobressalto de 220% em relação ao 911 Carreira Básico. Eis o segredo nada secreto da lucratividade da casa de Stuttgart, bem como a miríade de dezenas e dezenas de opcionais que tipicamente levam um comprador a investir de 15% a 25% extras em uma verdadeira loja de doces de personalização e performance adicionais. Se você não sabe do que eu estou dizendo, assista ao vídeo que eu vou deixar recomendado ao final desse aqui e passe longe do configurador da Porsche para evitar tentações. Mas o preço é sempre relativo ao valor, e é aí que entendemos por que o 911 Turbo S é tão especial. Por metade ou 1/3 da cifra de supercarros exóticos italianos e ingleses, você tem um carro que fará o maior estrago em qualquer prova de oitavo, quarto de milha ou uma milha inteira, que terá performance no autódromo e velocidade final dignas de qualquer Lamborghini e que apresentam a confiabilidade que nenhuma Ferrari ou McLaren pode te entregar. Você pode argumentar que até mesmo uma Ferrari Roma vai trazer o dobro de exclusividade e impressão social, e eu vou endossar cada uma das suas palavras. No universo dos exóticos, o 911 Turbo S Cabriolé como esse é o mais ordinário dos seres. E embora ele não faça feio nisso, seu papel não é ficar parado na porta de um restaurante. A sua missão é desafiar a gravidade com os cabelos ao vento. E isso ele faz como poucos.